Cristão infeliz, miserável, pobre, cego e nu? É o que vamos aprender neste vídeo. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá um joinha aí, um likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Estas palavras foram ditas pelo nosso Senhor Jesus. Foram dirigidas à igreja de Laodiceia, a última das 7 cartas enviadas para as igrejas da Ásia Menor. As 6 primeiras cartas nós já estudamos e todas as aulas estão disponíveis aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. Como eu faço em todas as aulas, a parte estudada do versículo eu vou destacando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Nós já aprendemos as 3 interpretações dadas ao livro de Apocalipse. A interpretação preterista, ou seja, no passado, e nós já aprendemos que estas igrejas realmente existiram. E a cidade de Laodiceia era uma cidade muito próspera, muito rica. E parte da igreja estava envolvida com a idolatria, culto ao imperador. E por que eles faziam isto? Porque ser cristão na época era proibido. O imperador, o Império Romano perseguia, prendia, e muitos cristãos neste período foram martirizados. E como parte da igreja de Laodiceia era próspera, eles tinham medo de perder as suas propriedades, os seus bens. Então esta parte da igreja servia a Deus, mas também servia a Satanás. Estava envolvida com a idolatria, com o culto, como eu disse, ao imperador. E pelo fato deles terem bens materiais, prosperarem, eles achavam que aqueles bens foi Deus que tinha dado para eles. Mas esta parte da igreja estava equivocada, porque a nossa vida espiritual não tem nada a ver com as coisas materiais, com as coisas deste mundo. Temos também a interpretação que coloca cada igreja num período da história e Laodiceia é o último período. Mas o que importa para a gente no nosso estudo é a interpretação para a igreja dos nossos dias, a igreja da atualidade. E quando nós olhamos para a igreja atual, nós vemos que realmente estas palavras de Jesus estão se cumprindo. Basta olharmos para a igreja brasileira. Somos aí em torno de 30% de evangélicos, mas você sabe que parte da igreja está corrompida, se envolveu com a política. Não que a política seja pecado, não, nós encontramos na igreja bons políticos, mas não são todos. Muitos utilizam a igreja como trampolim para alcançar bens materiais por meio da política. É esta prática que Jesus está condenando, está advertindo. E muitos crentes estão envolvidos nestas práticas corruptas e acreditam que Deus que está abençoando, misturam o espiritual com o material. Observe o texto. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas Jesus está alertando. Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta para Timóteo, uma carta pastoral, epístola pastoral, no capítulo 6,
Eu vou ler apenas os versículos 6, 7 e 8. Diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Quando nós observamos o contexto deste texto, nós vamos ver que Paulo estava falando das pessoas que estão na igreja e se envolvem com as coisas deste mundo, que ficam em busca de riqueza. E aí estas pessoas acabam se corrompendo com os negócios deste mundo. Esta é a advertência de Paulo, totalmente em conformidade com aquilo que Jesus estava falando para a igreja de Laodiceia. Vamos para a segunda parte do versículo. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Como nós observamos, aqueles crentes achavam que a felicidade era ter bastante dinheiro, ter prosperidade, negócios. E hoje não é diferente. Nós encontramos estas mesmas pessoas na igreja atual. Só conseguem contemplar as riquezas deste mundo. E tem até líderes em nosso meio que ensinam que a pessoa, quando não tem bens materiais, não está sendo abençoada por Deus. Dizem que esta pessoa está no pecado porque não consegue prosperar. Mas o evangelho não tem nada a ver com bens materiais. A nossa vida espiritual não tem relação nenhuma com os bens que adquirimos aqui na terra. E os líderes que ensinam esta heresia estão levando as pessoas para o erro doutrinário. Veja a segunda parte, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E por que Jesus sabe tudo isso? Porque Jesus é onisciente, Jesus é Deus. A onisciência é um atributo da divindade. Ele conhece o nosso interior, a nossa vida espiritual. Ele vê com clareza esta pobreza, cegueira, a nudez espiritual, a infelicidade. Estão caminhando, estas pessoas estão caminhando para a perdição eterna. Precisam de arrependimento. Claro que não existe pecado algum em ser próspero, possuir bens. Não é esta a questão. A questão é achar que uma vida espiritual elevada necessariamente conduz a pessoa a ficar rica. Esta é a questão apresentada por Jesus. Como já disse, a nossa salvação não tem absolutamente nada a ver com a nossa situação financeira. A salvação é para todos, para todas as camadas sociais, servos e livres. Deus não faz acepção de pessoas. Mas, infelizmente, temos visto esse tipo de ensino na igreja, esse tipo de heresia. Lembra a onda da teologia da prosperidade? Graças a Deus que pelo Espírito Santo somos orientados que, independente da nossa condição financeira, a nossa comunhão com Deus é garantida, a nossa salvação é garantida. Até porque o objetivo primordial das Sagradas Escrituras é a nossa redenção. Isso precisa ficar bem claro. Na próxima aula nós vamos continuar o estudo do livro de Apocalipse, versículo por versículo. Não vai perder a próxima aula. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.